Invista no Nova Manhã. Muito bem, são 9h37. Você ouviu aí Raul Seixas, Contente outra vez, antes o Renato Russo, mais uma vez. Olha, durante o programa de hoje nós passamos algumas informações importantes para a saúde bucal das crianças. Agora eu converso com a doutora Carolina Lima, que é dentista, e vai esclarecer algumas dúvidas sobre a saúde dos nossos pequenos. Bom dia, doutora Carolina. Bom dia. Doutora Carolina, a higienização bucal das crianças, ela é recomendada a partir de que idade? Eu ouvi falar uma vez que esse preparativo, vamos dizer assim, já começa já desde a gestação, é verdade, com aquilo que a mãe se alimenta? Com certeza. Essa orientação é dada no pré-natal, né, para as mães, quanto à alimentação delas, né, e quando os bebês nascem, a partir do 4º mês, a gente já começa a fazer instrução de higiene desses bebês, né, que são feitos com gás e água filtrada. E a partir do 6º mês já começa a erupção dos dentes, aí já começa a escovação mesmo. Agora, tem muitas mães que acham, doutora Carolina, que o meu filho ele vai crescendo dente de leite, então eu não preciso me preocupar com a higiene, porque eu só preciso me preocupar realmente com isso só depois que os dentes permanentes nascerem. Isso é um grande equívoco, né? Com certeza. A dentição de leite, ela é muito importante para a formação da dentição permanente também. Ela vai conduzir o direcionamento do nascimento dos dentes permanentes futuramente, né? Então, você tem que introduzir hábitos saudáveis nessa criança desde pequenininho, desde na dentição de leite ainda. Mas a utilização do fio dental, por exemplo, ela pode começar a partir de que fase da vida do bebê? Então, o uso do fio dental, ele requer uma certa coordenação motora, né, para a utilização dele. Então, a gente orienta aos pais que crianças com menos de 8 anos, esse uso do fio seja feito com supervisão, né, de um responsável, que os pais executem essa técnica para a criança, ou supervisione mesmo, para ver que essa técnica foi bem feita. Então, normalmente, crianças com menos de 8 anos, o uso do fio dental tem que ser feito com supervisão do responsável. Agora, doutora Carolina, eu queria saber algumas coisas, se é mito ou se é verdade. Por exemplo, o uso excessivo de chupeta, o uso de excessivo de mamadeira, isso pode prejudicar a dentição da criança? Pode prejudicar sim. O hábito de sucção, ela é fisiológico, né, do bebê. Isso vem já desde a vida intrauterina. Então, quando a criança nasce, ela tem esse hábito de sucção. Quando ela não faz amamentação materna, né, não tem o aleitamento materno, ou então ele é feito de forma reduzida, essa criança, ela continua ainda, não supriu ainda essa necessidade de sucção, né? E aí ela normalmente se apega, para suprir essa necessidade, a chupeta e dedo. Doutora Carolina, a gente sabe que quando os primeiros dentes estão nascendo da criança, é mais ou menos o quê? 4 meses, entre 4 e 6 meses, né? Ou estou errado? Isso, exatamente. Normalmente 6 meses. A gente tem uma base, né? Mas nem todas as crianças segue essa regra, né? É só para a gente ter uma noção. Pois é, quando começa a nascer a primeira dentição, a criança fica irritada, algumas apresentam até febre e algumas mães ou responsáveis costumam usar uma pomadinha chamada Nenedente para aliviar um pouco essa irritação. É recomendado isso, doutora Carolina? Sim, esse Nenedente, ele faz como se fosse um efeito anestésico, né? Só para alívio dos sintomas mesmo, que às vezes a criança fica com dificuldade de se alimentar, de mamar. Então a gente usa desses artifícios só para alívio dos sintomas mesmo. Quando eu estudava, né, ainda estava fazendo a minha época primário, algumas vezes, acho que 2 vezes por ano na escola, havia aplicação de flúor nos dentes. Hoje em dia, eu acredito que na escola pública não tem mais isso, né? A partir de que idade é importante essa aplicação do flúor ou ela é realmente necessária? O uso do flúor é importante, né, para remineralização dos dentes, para a formação da estrutura mineralizada desse dente. Então, crianças muito pequenininhas têm que tomar cuidado, porque não é recomendável que ela faça ingestão de flúor. Criança muito pequena que não sabe cuspir, acaba engolindo a pasta, e isso não faz bem.
né? Mas crianças maiores, o uso de dentifrícios fluoretados, né, que é pasta de dente com flúor, e água de abastecimento que contenha flúor já é o suficiente para uma criança que tem uma saúde bucal equilibrada, né, que não tem um índice de cárie muito elevado. Crianças que têm um índice de cárie maior, ela deve sim ir ao dentista, esse profissional vai avaliar essa criança e ver se há necessidade de outros veículos de flúor, né, que é a aplicação tópica de flúor, que é essa que você citou, e verniz fluoretado, enxaguatórios. Existem outros veículos que aí vai de acordo com cada paciente. Doutora, a gente tem aqui alguns dados da OMS, da Organização Mundial da Saúde, dizendo que de uns anos para cá, a incidência de cárie nas bocas de crianças até 6 anos de idade vem aumentando. A gente pode dizer que isso é por conta da má alimentação, desses fast foods, da facilidade de comprar uma bala, de tomar refrigerante? Tudo isso contribui? Com certeza contribui, né? Uma alimentação saudável, ela é importante para todo o desenvolvimento da criança. E para o desenvolvimento da saúde bucal também não é diferente, né? Então, uma criança que tem hábitos saudáveis, come frutas, legumes, verduras, ela consequentemente vai ter uma saúde bucal mais equilibrada do que aquela criança que come muito doce, biscoito recheado, alimentos que têm alto índice cariogênico. Uhum. Eu já ouvi falar no tal de um selante dental. Uhum. O que vem a ser isso, hein? O selante, eles são materiais adesivos, né, que são colocados na superfície dos dentes, que tem a finalidade de obliterar aquelas fissurinhas que a gente tem nos molares, né. Existem crianças que têm essas fissuras muito profundas e muito estreitinhas, e isso acumula mais placa e a criança tem mais dificuldade para fazer essa higienização. Então, essas crianças que têm um índice de cárie alto e têm esses sulcos profundos, a gente indica o uso do selante, né, para facilitar essa escovação. Agora, essa preparação para levar as crianças ao dentista, os pais ou responsável não devem chegar e levar a criança de supetão, né, doutora Carolina? Tem que ter uma preparação psicológica também e orientar a criança, de uma forma bem singela, a importância do tratamento. E a partir de que idade que os pais devem começar esse processo de levar os filhos para o dentista para cuidar da higiene bucal? Então, exatamente isso que eu estava falando anteriormente, né? Quando a gente introduz esses hábitos bem cedinho, isso passa a ser uma coisa rotineira, a criança já está acostumada, como ir ao médico, como tomar banho, como escovar o dente, passa a ser comum na vida da criança. Então, o ideal é que os pais levem essas crianças bem cedinho, às vezes não tem nada para fazer, não está sentindo dor, mas levar para ela conhecer o ambiente, conhecer como funciona, ter uma relação afetiva entre o profissional e a criança também, ter uma relação de confiança dos pais com esse profissional. Então, quanto mais cedo essa criança é apresentada a esse tratamento, é melhor. Muito bem. Bom, nós conversamos com a doutora Carolina Lima. Geralmente, doutora Carolina, eu costumo dar o telefone dos nossos entrevistados para os nossos ouvintes marcarem uma consulta. Mas no seu caso, acho que vai ser meio difícil, a não ser que alguém queira ir para o Rio de Janeiro, né? É complicado. Mas mesmo assim, obrigado pela disponibilidade de tempo e nos atender. Agradeço. Viu? Um abraço a todos. Outro, fica com Deus. Você também, 9h46. Está aí a dica da doutora Carolina Lima, que é especialista no tratamento dentário de crianças, né? Na ortodontia infantil.